17 de novembro, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou vendo esse vídeo pelo site Finance News. Espero que você tenha tido uma excelente semana. Nós vamos fazer aqui, pessoal, no vídeo de hoje o estudo do índice Bovespa e depois desses papéis: a Vale 3, Petri 4, Semig 4, Embraer, Gerdau, JBS, Marfrig, 3 Tentos, Tetém 3, né? E vamos encerrar com o Pomo 4. Lembro a vocês que esse vídeo não é recomendação, é um estudo que eu compartilho com vocês e baseado no meu perfil de risco e na metodologia que eu uso. Então eu posso ter aqui uma visão um pouco diferente da sua, dependendo da metodologia que você usa, do tempo gráfico, né, da sua exposição ao risco, do seu perfil de risco. Com relação ao índice Bovespa, pessoal, o que a gente pode falar do índice? A gente viu aí na semana que passou o índice acumulando abaixo das médias. Isso demonstra o quê? Isso mostra fraqueza da força compradora. Nós temos como resistência imediata do índice Bovespa, tem que romper essas resistências para mostrar que ele vai começar a inverter essa tendência de baixa iniciada ali em agosto deste ano. Então, as resistências, temos uma resistência imediata, que é a média móvel de 9 períodos, a linha roxa mais fraca. Essa resistência está em 128.902 pontos. A outra resistência é dada pela linha roxa mais forte, média de 21 períodos, que atualmente está em 129.587 pontos. Tá? O que nós gostaríamos de ver o índice fazendo, o índice Bovespa, é deixar um candle, né, de alta, um candle muito parecido com esse aqui, ó, um maruboso ou marubozu, né, um candle de alta forte, sem sombras, mas com volume alto. Então, um candle maruboso, marubozu com volume alto. Nós tivemos lá no dia 4 de novembro um candle ali de R$ 1,87 de alta, mas o volume foi muito baixinho. Tá? Olha aqui o volume. Ó. O volume tem que estar alto e um candle de alta forte. Tá? Ou uma sequência de candles aqui que nos mostre que ele vai subir com o volume crescendo. Bom, o mercado espera basicamente aí aqui no Brasil essa questão do pacote fiscal, que ficou para depois do G20, tá? Possivelmente aí para depois de quarta-feira, né? O mercado continua aguardando. Até agora o que se tem são rumores de mercado, rumores, né? Então, basicamente é isso. Vamos ver se após a divulgação desse pacote, se o índice ele volta para sua tendência, quer dizer, ele volta a ter altas, né? Nós estamos numa tendência de baixo, como eu mencionei, desde ali de agosto, e vejam que o índice no gráfico diário, o Ibovespa, ele tem um padrão, que ele toca na média de 21 e cai, tá? Isso tem se repetido desde agosto, tá? Já são vários toques e o índice não consegue se manter acima da média de 21. Média de 21 para mim neste momento é uma resistência muito importante que tem que ser vencida. Vamos ver então, antes de a gente pular para o gráfico semanal, vamos ver os pontos de suporte. Tá? Nós temos um suporte aqui nessa faixa, onde o índice parou na quinta-feira, né? A gente está fazendo esse estudo com base no fechamento da quinta-feira, 14 de novembro. Quinta-feira 14, porque sexta foi feriado, né? Sexta 15. Então, na quinta-feira 14, o mercado fechou ali em 127.791 pontos. 127.700 é uma região de resistência, porque nessa faixa aqui, ó, olha aqui, ó, lá no mês de julho, né, deste ano, a agosto, comecinho de agosto, nós tivemos uma sequência de topos que foram rompidos. O rompimento ocorreu ali em agosto também, né? E essa sequência de topos aqui está na faixa dos 127.700, tá? Então, gente, se o índice cair, na minha opinião, tá? Se ele vier fazer uma queda aí nos próximos pregões, ele encontra um suporte também nesse fundo, aqui o fundo do dia 13 de novembro, que foi ali em 126.869 pontos. Tá? Se for uma queda um pouco mais forte, né? Um outro fundo provável, um outro suporte, 125.656 e depois um fundo lá em 123.000
574 pontos, que é esse fundo aqui deixado em agosto deste ano também. Vou ver com vocês agora o gráfico semanal do índice Bovespa. No semanal, gente, tem um candle aqui que é um candle de indecisão do mercado, tá? Uma estrela, parece um sinal de mais ali, né? Esse candle, ele sinaliza indecisão do mercado, ou seja, cair, 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 será que devo continuar caindo? Então aqui pode ser um ponto de mudança de humor do mercado, uma inflexão, vamos ver se o índice consegue fazer essa voltar para uma, você consegue aqui reverter o que é baixa passa a ser alta. Nós temos nesse tempo gráfico, na minha opinião, as médias, tanto a de 9 quanto a de 21, como resistências principais, ou seja, 130.256 pontos e 129.968 pontos são regiões no gráfico de resistência. Toca lá, tende a cair. Tá? O que nós precisamos? Nós precisamos que o índice deixe um candle de fechamento acima da média, das médias. Tá? Esse é o primeiro passo. Esse fundo aqui, região de suporte, ou seja, a faixa dos 126.869 pontos. Esse fundo aqui também é um suporte, ou seja, ali na região dos 123.518 pontos no semanal. Certo, pessoal? De imediato, o gráfico da Vale. Vale 3 foi um papel que no semanal a gente observa aqui, né, tinha tudo para ser um gráfico bonito e fazer uma onda 3 para cima. O gráfico acabou fazendo o quê? Uma perna de baixa, isso aqui é uma onda 3 para baixo. Tá? Como é que a gente sabe disso? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Lembrando que nós temos o zigue-zague para cima e nós temos o zigue-zague para baixo. Tá? Então nós temos aqui um pivô de baixa. Quem operou vendido no rompimento aqui desse fundo ou aqui desse fundo conseguiu ganhar dinheiro, né? Tá? Vamos lá. O que o índice, o que a Vale no gráfico semanal tem como região de resistência? Na minha opinião, resistência no semanal da Vale 3 é a média de 21, R$ 59,65. Essa é a região que tem que ser rompida no semanal. Tá? A Vale 3 fechou aí na mínima da semana, né? E ela encontra como suporte, na minha opinião, esse nível e esse nível aqui. Quais são? A faixa dos R$ 55,93 e depois R$ 55,48. São dois níveis de provável suporte no gráfico semanal da Vale, caso continue caindo. Ok? Bom, no diário, o que nós observamos? A Vale está bem esticada, ou seja, operar vendido agora é arriscado, porque está longe, começa a se afastar muito das médias, né? Então é muito provável que a Vale possa fazer aqui um repique, tá? Ou seja, voltar até perto das médias, com uma subida após essa queda forte da Vale aí, né? E observem também que a Vale vem caindo nos últimos pregões e o volume também vem caindo. Esse aqui é o semanal da Vale 3. Então nós temos aqui uma divergência. Tá? A Vale, na minha opinião, se voltar aqui a subir, tá? Ela encontra como resistência esses topinhos aqui. Ó. Então quais são os pontos, né, de resistência imediata da Vale 3? Primeiro, a região dos 57,34, 57,72, 58,59 e depois 59,87. Tá? São regiões no gráfico onde a Vale pode encontrar resistência. Lembrando que as médias, tanto a de 9 quanto a de 21, também são resistências nesse tempo gráfico, ou seja, R$ 60,04 e depois a faixa dos R$ 60,73. Tá?
Se continuar caindo, qual é o outro ponto que a Vale pode buscar? Na minha opinião, esse ponto aqui e esse ponto aqui, conforme eu já mencionei lá no gráfico semanal. Ou seja, é um ponto de suporte provável, né? 56,60, depois 55,93, depois quem sabe ali a faixa de 55,48. São níveis de suporte no gráfico. Fica aí então para vocês avaliarem, né? Gráfico da Vale 3, tá? De imediato quero ver com vocês o gráfico diário da Petri 4, as ações preferenciais da Petrobras. Não deixa de ser um gráfico interessante, por quê? Porque a Petri 4 vem rompendo, né? Ela vem sinalizando aqui que está invertendo essa tendência aqui de baixa, iniciada lá em agosto. Tá? Olha aqui, ó, sobe, desculpem, cai, reage, cai de novo, e agora ela vem fazendo fundos que são cada vez mais altos, né? Então, gente, isso aqui mostra uma força compradora aqui tentando se tornar dominante. Qual é o problema nesse gráfico? O problema nesse gráfico é o volume. O papel sobe e o volume cai. Tá? É claro que nós tivemos aí uma semana com menos pregões, né? Semana teve o feriado. Nessa semana também nós temos um outro feriado, no dia 20. A B3 não abre, né? Então, gente, é normal que a gente tenha um volume reduzido. Tá? O que eu destaco nesse gráfico? Que cruzou, rompeu a resistência da média de 21. E a média de 9, olha aqui, ó, ela está apontando já para cima e cruzando para cima da média de 21. Então, são algumas sinalizações no gráfico positivas. Tá? O ideal agora é que a Petri 4 ande de lado por alguns pregões, ou até faça uma correção, de repente uma queda, né, até 36 ali com 49, 36 com 50, tá? Uma vez vindo nesses níveis e voltando a subir, pode ficar um gráfico interessante, desde que o volume volte a aumentar um pouco. Esse volume está muito baixo. A Petri 4 ela tem regiões de suporte, na minha opinião, ali em 36,50 e depois 36,13 nas médias. Tá? A resistência imediata desse papel, nós temos uma resistência aqui em 37,58. Por quê? Porque nós temos um topinho aqui. Ó. Aqui também é topo, aqui também é topo. Ou seja, nós temos outras resistências em 37,90 e depois 38,38. Tá? No semanal, o que a gente observa nesse tempo na Petri 4? A Petri 4 deixa um candle de alta, né? 3%, e fecha acima da média, isso é positivo. Tá? Vejam que nós tivemos um martelo num fundo ele é altamente significativo, e o candle seguinte confirmando. Então, tudo aqui sinaliza para de repente inverter essa perna de baixo e começar a subir aqui, né? Já está subindo. O problema é o volume caiu. É claro que nós tivemos uma semana com menos pregões, né? Mas não deixa de me chama a atenção o volume, né, da Petri 4. Tá? Ele é um volume que vem caindo, de agosto para cá já caiu. Se a gente considerar ali o meio do ano, né, o março, um pouquinho antes, o volume também vem caindo. Tá? Mas enfim, se continuar subindo, a próxima parada nesse tempo gráfico, ali na faixa dos 38,38, onde nós tivemos um topo deixado em outubro. Tá? Nesse tempo gráfico, a média agora vira suporte. Média de 21, 36,81 é um suporte. Tá? Fica aí para vocês avaliarem. Quero ver o gráfico da CEMIG, que teve uma alta considerável, né, no pregão de quinta-feira, principalmente à tarde, quando a CEMIG e a Copasa, que são estatais mineiras, divulgaram que foi protocolado, né, na Assembleia Legislativa o trâmite, a proposta do projeto de lei de privatização dessas empresas. Né? Então, esses papéis subiram com força e a gente vai fazer aqui a análise desses papéis. Deixa eu só ver para vocês direitinho a notícia aqui para não falar
algo que não está correto. Olha aqui, ó. A CEMIG confirmou em um fato relevante que recebeu do Estado de Minas, né, seu controlador, o ofício informando que o Estado, né, o governo mineiro, protocolou na Assembleia Legislativa para análise e deliberação o projeto de lei que contempla medidas propostas para sua desestatização. Essa é a informação que fez o gráfico da CEMIG 4 fazer isso aqui, ó, subiu forte e subiu com muita força. Aí muita gente perguntando: Leonel, é hora de comprar? Bom, eu não posso recomendar, tá? Não sou analista, então eu não faço recomendação. O que a gente olha aqui é o gráfico e eu posso dizer o que eu faria, né? Eu não compraria neste momento porque está fora de timing. O tempo de entrada correto foi aqui, ó, em 11,63, quando rompeu esse topo. Aqui, olhando tecnicamente, tá? Olhando o gráfico baseado em análise técnica, ou 11,89. Por quê? Quando rompeu esse topo, tá? Não é o momento de entrar, eu não entraria neste momento. Eu esperaria uma realização do papel até topos rompidos, 11,89, tá? Até mesmo essa faixa aqui de 11,64. É claro que às vezes o papel, dependendo da notícia, né, ele fica fazendo altas e mais altas e mais altas e não dá tempo do trader entrar. Mas em algum momento, seja por notícia, seja por qualquer outro motivo, o preço tende a retornar à sua média, tá? Lembrando que a CEMIG 4, por exemplo, lá em agosto, né, olha aqui, ó, se afastou das médias. Aí ficou longe da média por um tempão, né? Ficou longe da média de agosto até setembro, né? Ok, quase um mês, 2 meses depois, o papel retorna à sua média. Então, todo preço tende a retornar à sua média. Então, acho que não custa aqui ter um pouco de paciência, esperar para quem quer fazer trade. Para quem acredita nos fundamentos da empresa, aí a leitura é diferente. Aí você vai olhar os fundamentos, vai ver se essa notícia, se esse projeto realmente vai tramitar lá na Assembleia, né? E aí você vai ver o impacto no valuation da empresa. Mas aí é um outro tipo de análise, tá, pessoal? Do ponto de vista gráfico, comprar agora é um pouco temeroso porque se afastou das médias, né? Então é apenas por esse motivo, não que o papel não vá subir, pode continuar subindo, o mercado faz o que quer com o preço. No entanto, comprar agora você vai estar assumindo aí 4,5% de risco em relação à média de 9 e 6,1% em relação à média de 21 períodos. É um risco que começa a ficar considerável, tá? No semanal, a gente vê que o papel ele está, eu não tenho toda a amostra aqui nesse gráfico, né, nessa plataforma, mas desde 2014 com certeza o papel nunca tinha ido além de R$ 12, né? Então é uma máxima histórica. E vejam que o papel nesse tempo gráfico está longe da média, né? Média de 21 está lá em R$ 10,90, preço em 12,09. Então comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. Nesse tempo gráfico já faz tempo que o papel não toca na média de 21, desde março, mas ele toca na média de 9. Então a média de 9 tem sido um suporte do papel, tá? Então acho que não custa esperar o papel de novo ou consolidar lá em cima para dar tempo da média de 9 pelo menos, né, se aproximar novamente do preço, ou fazer um recuo, né, o preço voltar para a média de 9, que nesse tempo gráfico está em 11,32, certo, pessoal? Agora graficamente ficou bonito de novo, né, porque olha aqui, ó, subiu na semana, esse aqui é o CEMIG 4 semanal, e o volume dando condições para essa alta. Isso é muito importante, né? No semanal, no diário, a gente vê um volume muito forte na sexta. O mercado recebeu, obviamente, muito bem essa notícia, tá? Fica aí, então, acho que vale colocar no radar, CEMIG 4, principalmente se tiver alguma realização. Quero ver também a Embraer, né, um papel que divulgou aí uma notícia que foi muito positiva, né, a venda do avião, aquele, eu acho que é o eu não sei, é o cargueiro, né, C390, algo do tipo, né, para a Suécia, que integra a OTAN. Isso não é qualquer coisa, né, gente? E o papel sobe forte de novo.
Do ponto de vista gráfico, comprar agora, pelo mesmo motivo da CEMIG, também é um pouco arriscado, porque está fora de timing. Quem entrou para comprar para trade, né, entrou aqui, ó, 51,89, ou entrou aqui embaixo, 50,73, tá? O papel está lá em cima, praticamente agora acumulando, tá? Fazendo novas máximas. Esse aqui é o diário, né, da Embraer. Papel fazendo novas máximas, né? Só que está um pouco afastado das médias. Para comprar Embraer, eu esperaria o papel recuar até níveis de suporte. O da média, dado aqui pela média de 9, em 52,68, tá? Ou até o topo rompido em 51,95. Qual topo eu estou falando? Esse topo aqui, tá? Deixado lá em 13 de setembro deste ano, tá? Então eu esperaria uma correção, ok? No semanal. Vejam que o papel acabou de tocar na média de 9 períodos, que tem sido suporte, né? Já faz muito tempo que a Embraer não toca na média de 21. A última vez que tocou foi em outubro do ano passado, há mais de um ano. Tamanha força desse papel, né? Então tem que esperar de novo o papel ou acumular lá em cima, tá? Para dar tempo da média de 9 se aproximar do preço, ou o papel cair fazendo uma correção até a média de 9, aí você avalia uma entrada, ok? Não custa, né, pessoal, porque todo preço tende a retornar à sua média. No caso aqui a média de 9, vejam que em setembro o papel estava longe da média de 9, ele se aproxima da média de 9, em outubro ele cruza para baixo, depois acumula e volta a subir, tá? É isso que tem que esperar de novo. Agora é um pouco fora de timing, até porque um preço de R$ 55 já começa a ficar um pouco difícil, né, para muita gente alocar aí os seus recursos, né, que começa a pesar o preço do ativo, tá? Então fica aí também para vocês avaliarem. Agora vamos ver a Gerdau GGBR4. GGBR4 eu coloquei aqui para nós estudarmos o diário, e eu queria ver com vocês o seguinte: eu não sei se vocês têm o mesmo posicionamento, tá? Mas eu vi aqui nesse papel, vejam que o diário, primeira coisa, o diário vem fazendo fundos cada vez mais altos, tá? Aí a Gerdau, então nós temos aqui uma onda 1, 2, uma onda 3 maravilhosa para cima, depois tivemos a 4. E agora, será que o papel estaria fazendo a 5? Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que eu gostaria que vocês também vissem comigo e me dissessem aí nos comentários, né, o que vocês acham. Eu achei interessante o papel retornar até a média. Vejam que todo preço tende a retornar à sua média, né? Ele retorna à média de 9 e volta a subir no tempo, volta a subir na quinta-feira, né? Subiu 1,21%. Na minha opinião, se esse papel continuar subindo e se romper esse topo, ou seja, se romper precisamente R$ 20,67, R$ 20,67, na minha opinião, ele fica um papel muito bonito, tá? Porque aí, gente, a próxima parada pode ser lá na faixa dos R$ 21,10, tá? Que é esse topo aqui, ó, de setembro do ano passado. E detalhes, rompendo esse aí, o outro que ele teria é em 22, com quase 23, 22,90, que é esse topo ali de agosto do ano passado, tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que é uma hipótese, caso o papel venha romper esse topo primeiramente, né? Romper a faixa dos R$ 20,67, e desde que o volume dê condições. Porque se o papel subir aqui em cima e o volume estiver caindo, cuidado, pode ser uma divergência. Mas o que eu gosto é isso aqui, ó, salta, recua e será que estaria armando aqui um pivô de alta, né? Fica aí então para vocês avaliarem.
Se vocês tiverem a mesma opinião, enfim, alguma colaboração, podem colocar nos comentários aí, tá? E o semanal, ele não deixa de ser interessante também, né? Vejam que o semanal rompeu durante a semana esse topo de maio deste ano, mas fechou abaixo. O topo ali, a máxima que ele fez, foi em R$ 20,30. Durante a semana ele rompe 20,30 e depois volta e fecha abaixo em R$ 20,03. Tá? No semanal é normal que o papel faça uma correção, fique andando de lado, até caindo, né? Porque ele deixou lá no começo de novembro um candle de forte alta, né, gente? Alta de 12%. Então é normal que ele esteja corrigindo esse candle. Mas eu ficaria muito atento se a Gerdau voltar a subir com volume alto ou crescente e romper primeiramente ali 20,67, né? Porque aí ele pode buscar esse topo e esse topo, ou seja, a faixa ali de R$ 21,06 e depois 23, tá? Fica então para vocês também avaliarem. Quero ver agora com vocês a JBSS3, tá? A JBS, pessoal, foi um papel que teve uma alta aí considerável, né, nas últimas, aí eu estou falando nas semanas, né? Aqui lá em outubro, né, subiu 8%, depois começou a acumular um pouquinho, subiu 2%, final de outubro. Esse aqui é o semanal da JBS, né? Depois teve uma queda de 1,49 ele na primeira semana de novembro, e agora na semana que passou fechou em 0,66%. O que eu chamo a atenção nesse gráfico? A JBS, para mim, quando perguntam será que vale a pena comprar JBS, eu digo numa frase: JBS tem que romper a faixa dos 37,20, tá? 37,20 tem que romper. Vejam que melhor, ela tem que romper 37,23, esse topo aqui de agosto. Vejam que tentou romper aqui, tentou romper aqui, tentou romper aqui, não conseguiu. Já é a quarta tentativa e o papel não consegue. Então, tem que romper lá em cima, não tem outro jeito, tá? É um gráfico interessante, sim. É um papel que está na sua máxima histórica, perto, né, dessa máxima histórica. É difícil romper máxima histórica, sim, mas não tem outro jeito. Tem que romper. Então, R$ 37,23. Não tem outro, não tem outra, não tem um meio termo aí, tá, pessoal? Tá? Na sexta-feira o papel caiu, teve uma queda acentuada, R$ 3,38, né? E vejam que ele ficou abaixo das médias, tá? Agora, se voltar a subir, então resistência imediata aqui na média de 21, 35,57, depois na média de 9, 35,82 e depois R$ 37,23. Bate lá e tende a cair, tá, pessoal? Porque é uma resistência. Agora, se romper, eu ficaria de olho, tá? Fica aí para vocês avaliarem. Quero ver também Marfrig, outro papel do setor de proteína animal, né? A Marfrig, gente, quando me perguntam se vale a pena comprar, eu diria que já passou o timing, né, da operação. Ou foi aqui embaixo, no rompimento ali de 14,81, tá? Ou foi aqui, ó, no rompimento de 15,36, rompimento desse topo, ou foi aqui, nesses topos, né, do rompimento ali de R$16 com 16,15, né, tá? E o papel na sexta-feira subiu, saltou, né, 8%, pagou dividendo, o mercado gostou, tá? As médias apontam para cima, mas comprar agora é assumir um pouco de risco. Tem que esperar o papel ou lateralizar ou recuar até níveis de suporte, tá? E um deles está aqui, né? R$16,26. Certo? Marfrig, é isso, né? Tem um papel aqui do setor agro. Tem 3. Não é uma gigante como as empresas da carteira teórica do índice, né? Mas é uma empresa altamente exposta ao setor agro, divulgou o balanço, o mercado gostou, né?
e o papel subiu. É um dos poucos do setor agro que começou a reverter a tendência, o que era baixa passa a ser alta. Como é que a gente sabe que é uma tendência de alta? Tecnicamente, os fundos são cada vez mais altos. Tendência de alta clara, né, gente? Médias apontam para cima. E olha o volume. Isso aqui que eu chamo a atenção, né? Não é um papel que tem uma liquidez muito alta, mas um volume foi gigantesco aí nos últimos pregões da semana que passou, tá? Quem fez trade com esse papel ou entrou aqui em 11,63 ou entrou aqui no rompimento, né, 12,54, ou entrou aqui, mas aqui teve um gap, né, enorme, né, foi muito difícil pegar esse gap, mas a entrada teria sido aqui em 12,82 no rompimento desse topo, tá? Agora o papel se afastou das médias, é hora de entrar? Não é, né? Assumir muito risco, não tem por que assumir 10% de risco. Eu diria um pouquinho mais, assumir 11% de risco, né? Teria que esperar o papel recuar, né? Ou até as médias, enfim, ou fazer uma consolidação lá em cima, tá? Vamos ver o semanal rapidinho. O papel subiu aí 21% na semana que passou. Uma alta generosa, né? Uma das maiores altas desse papel desde que estreou na bolsa lá em 2021, tá? Então esse aqui é o tamanho do risco, né? Comprar agora é assumir muito risco. E o papel está testando o topo, as suas máximas históricas, tá? A máxima era de 11 de setembro do ano passado em R$ 14,42 e nessa semana fez uma nova máxima em 14,68, mas fechou abaixo, um pouquinho abaixo do topo lá de setembro do ano passado, fechou ali em 14,38, né? Então, gente, 14,40 por ali é uma região de resistência e agora vai ter que romper a sombrinha lá em cima, tá? Vai ter que romper 14,68, certo? É um papel que eu deixo aí para vocês avaliarem, mas compras só e somente só se lateralizar e se as médias se aproximarem do preço, ou se ele recuar, né? Uma vez recuando e voltando a subir, aí se avalia uma entrada, tá, gente? Mas eu deixo para vocês porque gostei do gráfico de 3 tentos, TEM 3. E vamos terminar com Pomo 4, que também foi pedido aí para estudarmos, né? A Marco Polo, tá, pessoal? Marco Polo é um papel que vem tendo uma das melhores performances, né? Não está no índice Bovespa, mas vem subindo muito forte, né? Desde 2022, tá? Lembro que na pandemia depois da pandemia o papel passou aqui quase 3 anos, né, andando de lado, foi difícil, né, mas depois que subiu, vem subindo muito forte, tá? O volume aumenta extraordinariamente e a Pomo 4 vem fazendo aí novas máximas, né, pessoal? Fazendo novas máximas históricas, tá? Na semana que passou, subiu 6%. Não vejo entradas também no papel agora porque está afastado das médias. A média de 21 no semanal tem sido o suporte, tá? Então a média de 21, que está em R$ 8,45, é um ponto de suporte. Então eu teria que esperar o papel se aproximar desse nível de preço ou da média de 21, ou até esses pontos aqui de resistência no semanal, de resistência não, de suporte. R$ 9,04, 8,95, por ali são pontos de suporte, tá? De qualquer forma, tem que esperar uma realização. Não entrar agora é um pouco arriscado. E no diário, a gente vê que o papel já passa por início de um processo de acumulação. Para quem pretende entrar, isso aqui é importante, tá? Lembro que o papel ali em 21 de outubro estava esticado, estava longe das médias, né? Retornou até a média. Então, o ideal é esperar retornar até as médias, tá? No caso aqui é de 21. Tá? Nesse tempo gráfico, clara tendência de alta, médias apontam para cima, quem está comprado está aí ganhando, né? Para quem quer entrar, esperar um pouquinho o papel vir até pontos de suporte, R$ 9,03 ou então 8,98 ou quem sabe 8,77 na média de 21. Uma vez vindo até esses pontos de suporte, se voltar a subir, aí você avalia, tá, gente? Resistência principal, topo.
máxima histórica, né? Que é precisamente em R$ 9,55. Certo? Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Muita cautela com esse momento do mercado, tá? A gente tem aí uma série de questões no horizonte, né, que nos levam a nos deixar cautelosos, questões lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente depende basicamente desse pacote fiscal aí para ver a dimensão dele, a estrutura, né, o nível de confiabilidade desse pacote, para de repente a gente ter um impulso, né, um catalisador, né, um trigger, como a gente chama aí, para os nossos ativos locais, tá? Bom, muito obrigado e nos vemos no próximo domingo. Até lá!